Boa tarde a todos do canal Amor em Chamas. Criei coragem e hoje venho compartilhar a minha aventura. Me chamo Lúcia e tenho 25 anos. Desde muito jovem, sempre soube que havia algo peculiar na minha família. Não eram apenas os laços de sangue ou as tradições que nos uniam. Era algo físico, algo que não podia ser ignorado. Todos os homens da minha família, sem exceção, possuíam uma beleza quase irreal, cada um com seu próprio charme, sua presença imponente, como se estivessem esculpidos para provocar desejos. Todos eram atraentes, é verdade, mas havia algo de especial, quase sobrenatural, no jeito como se moviam, como atraíam olhares sem esforço. No entanto, entre todos eles, havia um que se destacava, meu primo Heitor, o mais irresistível de todos. Ele sempre teve essa aura magnética, uma energia que parecia transbordar e envolver todos ao seu redor. Desde a infância, ele foi o centro das atenções, mesmo sem querer. Seus cabelos negros e brilhantes, que caíam como seda, pareciam ter sido feitos para refletir a luz de maneira única, como se cada fio fosse uma obra de arte. Seu corpo? Esculpido, perfeito. Os músculos evidentes pareciam ter sido desenhados à mão, como se a natureza tivesse se esforçado para criar uma perfeição física em sua forma. Seus olhos tinham o poder de me fazer sentir uma mistura de fascínio e algo mais indefinido, algo que eu nunca soubera exatamente o que era. Ele não era apenas atraente, ele era perigoso. Apesar disso tudo, Heitor sempre foi próximo de mim. Crescemos juntos, brincando nas tardes quentes de verão, compartilhando risos, histórias e segredos. Para os outros, éramos apenas primos, uma relação familiar comum, mas, para mim, ele sempre foi algo mais, muito mais. Ele representava a perfeição em cada gesto, mas, ao mesmo tempo, havia um distanciamento que me deixava em um estado constante de admiração e, confesso, desejo reprimido. Nunca, em 1000 anos, imaginei que meu desejo por ele pudesse se tornar realidade. Pensei que fosse apenas uma fantasia inofensiva, algo que eu poderia enterrar no fundo da minha mente. Mas a vida, como sempre, tem o poder de nos surpreender quando menos esperamos. E o que eu jamais poderia imaginar era que esse desejo oculto por Heitor iria se transformar em algo que me tiraria de minha zona de conforto e mudaria tudo. E é isso que venho compartilhar. Não sei como ou por que aconteceu, mas, de alguma forma, Heitor e eu ultrapassamos a barreira que havia entre nós, e a realidade do que sempre senti tomou forma. É difícil de explicar, mas me sinto como se estivesse vivendo um sonho e, ao mesmo tempo, uma aventura perigosa que eu não sei se quero interromper. Todo ano, nossa família se reunia no chalé perto da cachoeira para um retiro. Era uma tradição simples, mas especial, que nos proporcionava momentos de união, risos e descanso. Era o tipo de evento que todo mundo aguardava com ansiedade, mas este ano algo parecia diferente. Algo no ar estava alterado, como uma corrente elétrica invisível entre mim e Heitor. Uma tensão sutil que se intensificava a cada passo, a cada olhar trocado. Era como se o tempo e o espaço ao nosso redor tivessem se moldado para nos manter mais próximos, mais conscientes da presença um do outro. A trilha até a cachoeira estava mais tranquila do que o habitual. O som dos nossos passos parecia abafado pela natureza ao redor. O céu estava limpo, sem uma nuvem sequer, e o sol brilhou forte, iluminando cada canto da paisagem com um brilho dourado. O som da água da cachoeira, que sempre foi reconfortante e familiar, agora parecia mais intenso, como uma melodia hipnotizante que nos envolvia de uma forma diferente, mais profunda. Enquanto caminhávamos, senti o calor do corpo de Heitor ao meu lado, uma proximidade que eu tentava disfarçar, mas que me fazia sentir algo muito forte. Era como se o calor dele fosse um reflexo do que eu sentia por dentro, um desejo crescente e incontrolável que me deixava tensa. Cada passo parecia me aproximar mais dele, como se a distância física fosse só uma ilusão, enquanto o que eu realmente queria
estava muito mais próximo do que eu estava disposta a admitir. Quando chegamos à cachoeira, a visão era estonteante. As águas caíam com força, criando um espetáculo de espuma e vapor que subia até o céu. A família estava dispersa, alguns se aproximando das águas geladas para se refrescar, outros simplesmente sentados na grama, admirando a beleza ao redor. Mas Heitor e eu ficamos um pouco afastados, como se o ambiente estivesse nos convidando a permanecer sozinhos em nosso próprio mundo, longe dos olhares dos outros. Nós dois estávamos de pé, observando a água e o cenário, mas a tensão entre nós estava mais palpável do que qualquer outra coisa. Não precisávamos de palavras para saber o que o outro estava sentindo. Eu podia sentir o olhar dele sobre mim, o calor de seu corpo ainda mais evidente agora que estávamos sozinhos, cercados apenas pela natureza. Ele deu um passo em minha direção e meu coração acelerou. Não havia mais como esconder o que eu sentia. Você está bem? Swing, ele perguntou com uma voz suave, mas que carregava algo mais. Uma provocação sutil que me fez sentir como se estivéssemos brincando com algo proibido. Sim, respondi, minha voz mais baixa do que eu pretendia. Só estou sentindo a energia daqui. Ele sorriu, um sorriso misterioso, como se soubesse exatamente o que eu estava tentando esconder. Sua mão tocou a minha de forma suave, mas com uma firmeza que me fez prender a respiração. O calor de sua pele era como uma chama que queimava suavemente, mas que me fazia querer mais. O espaço entre nós estava diminuindo, como se a natureza ao nosso redor estivesse nos puxando para mais perto, nos desafiando a ceder à atração que nos consumia. Por um momento, fiquei paralisada, sem saber o que fazer, mas então ele deu o passo final e seus lábios tocaram os meus, suavemente, mas com uma intensidade que me fez esquecer tudo ao nosso redor. A água da cachoeira continuava caindo, o som preenchendo o vazio, mas o que eu mais ouvia era o batimento acelerado do meu próprio coração. Quando suas mãos finalmente tocaram meu corpo, uma onda de desejo me invadiu com uma intensidade arrebatadora. Seus dedos, firmes e delicados ao mesmo tempo, percorriam minha pele com uma suavidade que parecia despertar algo profundo dentro de mim. Era como se cada toque dele fosse uma explosão silenciosa, uma centelha que acendia uma chama incontrolável que eu nunca soubera que existia. Eu o desejava de uma maneira selvagem, urgente, de uma forma que desafiava tudo o que eu já havia experimentado. A sensação de sua proximidade me fazia esquecer tudo ao redor, como se o mundo fosse reduzido àquele momento, àquele contato entre nós. Nossos corpos se encontraram em um beijo que não era simplesmente um beijo. Era a liberação de todas as emoções contidas, uma catarse de desejos e sentimentos que estavam enterrados, reprimidos por tanto tempo. Cada movimento parecia carregar consigo um peso de anos de tensão acumulada, como se cada gesto fosse a resposta a uma pergunta que nunca ousamos fazer. O toque de seus lábios nos meus se espalhou por todo o meu ser, uma onda de calor que me envolvia e me deixava sem fôlego. Não havia mais palavras, só a intensidade daquilo que estávamos vivendo. Uma troca silenciosa, mas profunda, que não precisava de mais explicações. A cada suspiro, a cada toque, parecia que nos estávamos aprofundando mais nesse abismo de sensações, sem pensar no que significava ou no que viria depois. Era como se o tempo tivesse desacelerado e só houvesse o agora, só houvesse o que estávamos compartilhando. O que estava acontecendo entre nós não era apenas física, era emocional, como se nossos corações, finalmente, estivessem batendo no mesmo ritmo. A conexão entre nós era quase palpável, como se tudo ao nosso redor fosse só um pano de fundo para o que realmente importava. Eu sabia que estava fazendo algo errado, algo que ultrapassava limites que eu jamais imaginei cruzar. Havia um peso em minha consciência, uma sensação de culpa que surgia a cada segundo, mas ela era abafada pela força do desejo,
pela urgência de me entregar àquele momento. A razão parecia distante, como se fosse algo que não pertencesse mais a mim. O que importava era o que eu estava sentindo, o que nós estávamos criando juntos. Naquele momento, parecia que o mundo inteiro havia sido feito para aquele beijo, para aquele toque, para aquela troca de energia que nos envolvia e consumia. Era difícil lutar contra a intensidade do que estava acontecendo e, por mais que eu soubesse que aquilo poderia ter consequências, não conseguia impedir a necessidade de me perder naquele instante. O desejo era incontrolável, a conexão era inegável e, por um breve momento, o que mais importava era estar ali, com ele, sentindo cada parte do meu corpo e alma repletos de uma sensação de prazer profundo, de algo que eu não sabia que poderia experimentar. Sem aguentar o desejo que não cabia mais em nós, ele me puxou para o fundo, um mato que tinha ali perto, e foi lá onde tanto ele quanto eu saciamos a nossa vontade. Foi uma sensação tão incrível, eu me sentia viva, sentia que nesses anos, todos era aquilo que eu precisava, que sentia falta, cada toque eu pulsava e arqueava, me arrepiava até chegar ao ápice junto com ele. Quando nos afastamos, ainda em choque pelo que havia acontecido, nossos olhares se cruzaram. A intensidade daquele momento se refletia nos olhos de Heitor. E, por um breve segundo, parecia que o tempo tinha parado, como se tudo o que estávamos sentindo estivesse sendo transmitido de uma forma silenciosa. Eu vi nele o mesmo turbilhão de sentimentos que me consumia, uma mistura de desejo, confusão e algo mais profundo, algo que eu não conseguia entender completamente. Não havia palavras, nem mesmo um suspiro. Não precisávamos de palavras, porque o que havia entre nós agora era mais forte do que qualquer explicação verbal. Agora, nossa relação havia mudado, e isso era inegável. Não éramos mais apenas primos. Havia uma linha tênue entre o que éramos antes e o que éramos agora, uma linha que se esticava entre o que foi, o que aconteceu e o que ainda poderia acontecer. Algo entre nós havia sido desvelado, e, de alguma forma, isso nos conectava de uma maneira que nunca imaginamos. A realidade era difícil de aceitar, mas estava lá, presente entre nós, como um novo tipo de vínculo que ninguém mais poderia entender. Sabíamos que não podíamos deixar que ninguém soubesse o que aconteceu naquele dia, naquele retiro. Era um segredo que, se revelado, poderia mudar tudo, nossas famílias, nossas vidas. O medo de ser descobertos estava sempre lá, como uma sombra pairando sobre nós. Mas, ao mesmo tempo, havia uma excitação que crescia a cada momento em que nos víamos, em cada novo encontro que compartilhávamos. O segredo que agora guardávamos com tanto cuidado, com tanto zelo, parecia torná-lo ainda mais poderoso, ainda mais presente em nossos pensamentos e em nossos corpos. E assim, o que aconteceu naquele dia ficou guardado, silenciado. Quando nossos olhares se cruzavam, não havia mais palavras, mas um entendimento silencioso, uma cumplicidade invisível entre nós. Era como se um sorriso discreto, que surgia entre nós de forma quase imperceptível, fosse suficiente para expressar tudo o que não podíamos dizer. E o desejo ainda estava lá, forte, mais intenso do que nunca, mas agora escondido nas sombras, longe dos olhos curiosos da nossa família, como algo que só nós dois podíamos compreender e vivenciar. Agora, vivemos em um jogo silencioso. Mantemos o que aconteceu entre nós, sem nunca mencioná-lo, sem nunca deixá-lo transparecer para os outros. Mas, por dentro, sei que a chama do que compartilhamos ainda queima, silenciosa, mas forte. E esse segredo que compartilhamos se tornou a base de algo maior, algo que ninguém mais conhece, algo que nos mantém próximos de uma forma indescritível. Cada encontro alimenta o nosso constantemente desejo, mantendo-o vivo e pulsante nas sombras de nossa própria história. Bom, quem nunca teve alguma coisa com primo, não é mesmo? Mas se estamos felizes, é isso que importa, não acham? Deixe nos comentários. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal e deixem seu like.